da morte de uma lenda dessas. Então é isso, galera. De novo, desculpa, tá? Eu acho que o Akira é o meu segundo pai, né? O cara que depois de adulto, porque eu já tinha 24 anos, aquela outro clichê, né? De que quando você acha que já tem todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Eu acho que foi um pouco isso. Nossa. Que até, porra, já me emocionei, caramba. Eu até acho que foi um pouco isso, assim, sabe? Ele colocou em xeque, puta vida. Eu não vou enrolar muito nesse começo, mas como todos vocês que clicaram nesse vídeo já sabem, hoje, enquanto eu escrevo esse roteiro, dia 8 de março de 2024, foi anunciada a morte de Akira Toriyama, o autor de Dragon Ball. A causa foi um hematoma subdural que geralmente é causado por uma pancada na cabeça. Obviamente não vão explicar o motivo da sua morte e como aconteceu, inclusive eu acho que nem deveriam, mas infelizmente ainda jovem com seus 68 anos de idade, Toriyama nos deixou. Então para homenageá-lo, nesse vídeo eu vou fazer quase um documentário contando sua história, trajetos, conquistas e seu gigante impacto na cultura mundial. E, obviamente, o que acontecerá com seus futuros projetos, tanto os que já estão em andamento quanto os que ainda estão por vir. Então eu acho que eu posso dizer, sejam bem-vindos à Odisseia de Akira Toriyama, o pai dos mangás. A história de Akira Toriyama é uma grande aventura, onde como um verdadeiro protagonista de shounen, saiu do fundo do poço como um desenhista fracassado para virar simplesmente o maior mangaka da história do Japão. Mas como toda boa história, ele começa de baixo. Toriyama nasceu em abril de 1955, na cidade de Kyosu, e desde muito jovem ele é apaixonado por desenhar, tendo nessa época conhecido as suas maiores inspirações, com obras como Astro Boy, Godzilla, Ultraman e até mesmo 101 Dálmatas da Disney. Sendo um grande fã de desenhar animais e veículos, e por conta de seus pais não terem muito dinheiro na época, o pequeno Toriyama não conseguia comprar muitos mangás, muitas vezes fazendo seus próprios mangás, geralmente usando os Dálmatas em seus quadrinhos. Onde depois de alguns anos se desenvolvendo, ele publicou em um concurso de um estúdio que tinha perto de onde ele morava, uma ilustração dos 101 Dálmatas, ganhando dizendo em uma entrevista que foi nessa época que ele percebeu como fazer arte era algo divertido. Onde mais velho, indo contra o que seus pais queriam, Toriyama entrou na escola de ensino médio técnico focada em design, decidindo largar os estudos logo depois de completar o ensino médio. Com 22 anos conseguiu seu primeiro trabalho em uma agência de publicidade na cidade de Nagoya, onde 3 anos depois ele mesmo se demitiu, admitindo em uma entrevista que muitas vezes se atrasava porque não era uma pessoa matinal, e muitas vezes era repreendido por se vestir casualmente no ambiente de trabalho, o que no Japão naquela época era algo bastante estranho, diferente de hoje em dia. Até que ele se cansou do trabalho e desistiu. Toriyama fica um ano desempregado morando na casa de seus pais, mas em 1978 teve a sua primeira oportunidade como mangaka participando da Weekly Shonen Jump Magazine, infelizmente não chegando nem perto de ganhar, sendo desqualificado por conta do seu mangá Mr. Strange Jack ser uma clara paródia a Star Wars. Mas em vez disso conseguiu algo melhor ainda. Kazuhiko Torishima, um dos jurados que leu Mr. Strange Jack e seu futuro editor, viu talento no jovem mangaka, mandando um telegrama para Toriyama dizendo para ele não desistir, incentivando ele a continuar desenhando e enviando mangás, resultando ainda em 1978 com ele postando seu primeiro mangá, Wonder Island, uma one-shot mostrando uma comédia sobre um ex-piloto kamikaze que tentava fugir de uma ilha estranha repleta de personagens esquisitos, tendo uma continuação, Wonder Island 2. Dois grandes fracassos, ficando em último lugar nas pesquisas dos leitores no seu lançamento, entrando em uma época obscura de sua vida, tendo uma sequência grande de mangás sendo recusados, com seu editor Torishima dizendo que queria que ele fizesse um mangá com uma protagonista feminina. Não gostou muito da ideia porque na época a maioria do público era masculino e ele achou que uma protagonista feminina não chamaria muita atenção, mas mesmo assim criando a one shot Tomato Degustas e Ganshoi, que teve um pequeno sucesso, mas foi o suficiente para fazer Toriyama voltar a ter esperança na sua carreira de mangaka, sendo uma grande inspiração para a criação do seu primeiro mangá de sucesso, também com uma protagonista feminina, Dr. Slump. Que ia no início contar a história de um doutor, o Dr. Slump, que deu o nome pro mangá, e suas criações malucas, com por culpa de seu editor mudando de ideia, colocando a protagonista sendo Arali, uma robô com força sobre-humana criada por Slump, virando uma série de comédia focada nas aventuras da ingênua Arali, se tornando uma série que duraria de 1980 a 1984. Com esse trabalho de sucesso, com o mangá vendendo mais de 35 milhões de cópias, e Toriyama virando uma referência, conseguindo iniciar uma base de fãs, se tornando bem sucedido e finalmente saindo da casa dos pais.
Nesse meio tempo lançou outras one-shots de sucesso, como Polaroid, o mangá que lhe deu o prêmio de melhor artista de mangá em 1981, se casando em 1982 com uma também mangaka e artista, Najimi Kami, tendo 2 filhos, e para comemorar decidiu também casar o protagonista de Dr. Slump, Senbei Norimaki, ganhando nesse mesmo ano o prêmio Shogakukan de melhor série shounen e shoujo para Dr. Slump, onde os óculos de Arari-chan virariam moda no Japão inteiro, virando um tipo de óculos comum entre todas as pessoas. Vocês têm noção que esse estilo de óculos de hoje em dia, que é super comum no mundo inteiro, foi criado pelo Toriyama? Inclusive, uma curiosidade muito interessante é que em um momento da história de Dr. Slump, o Toriyama teve a ideia de adicionar um novo personagem, um cientista maluco. O seu editor, Torishima, por contrapartida, não gostou do personagem e disse pro Akira Toriyama usar a inspiração alguém que ele odiasse, criando depois de um tempo Dr. Mashirito, uma óbvia caricatura ao seu próprio editor. Com pro azar de Torishima, o personagem tendo um sucesso na história e virando um personagem recorrente. Também como outra participação especial tendo o próprio Akira Toriyama, que servia principalmente para quebrar a quarta parede e conversar com os fãs, informando no seu 5º ano de Dr. Slump que o mangá já existia há muito tempo, e que por falta de ideia e ficar muito tempo só desenhando os mesmos personagens, que o mangá estava chegando ao seu fim. Onde 6 meses depois, tentando convencer a Shonen Jump de encerrar a história, eles permitiram portanto que ele criasse uma outra história com um grande potencial de sucesso. Ele aceitou o desafio, mas teve um grande problema, que enquanto tinha que pensar em um novo mangá de sucesso, ele ainda teria que continuar lançando capítulos de Dr. Slump. Diferente de antes, que tinha 7 dias para desenhar cada capítulo, agora ele tinha 5, onde nesses outros 2 focaram em criar sua nova obra. Nessa época, Akira estava tão cansado que alegou que estava trabalhando tanto que mal conseguia escrever o próprio nome. Shima-san disse que eu tinha que fazer 2 capítulos em uma semana, ou chegaria tarde demais. Eu estava exausto por ter acabado de terminar o mangá. Então respondi que mal conseguia mover as mãos, devido aos tendões inflamados. Ele me disse para tentar escrever meu nome, e eu disse, claro que posso escrever meu nome. Então ele disse, se você consegue escrever seu nome, então você consegue desenhar mangá. Que tipo de lógica é essa? Nessa época, Toriyama disse pro seu editor que queria fazer mangás mais focados em ação, fundindo comédia e ação em suas histórias, em lutas inspiradas nos famosos filmes de Jack Chan, que Toriyama era muito fã. E como o mangá Hokuto no Ken estava muito em alta nessa época, Torishima disse que ele devia fazer um mangá focado em Kung Fu. Então em 1983, Toriyama lança 2 pequenos mangás, Dragon Boy e The Adventure of Tongpu, 2 mangás com diversos elementos que futuramente seriam reutilizados em seu grande sucesso, que futuramente substituiria Dr. Slump, com Dragon Boy tendo elementos clássicos focados na China antiga, com lutas corpo a corpo e artes marciais, e Tongpu usando elementos de ficção científica como armas tecnológicas e as famosas cápsulas, onde os 2 mangás foram grandes sucessos, com seu editor permitindo, e Toriyama decidindo juntar as 2 ideias em um mangá só. No dia 3 de dezembro de 1994, finalmente é lançado para o público o maior sucesso da indústria dos mangás, Dragon Ball. Vamos desvendar as esferas do dragão. Além dos filmes de Jack Chan, a literatura chinesa como A Jornada para o Oeste tiveram vários elementos que foram pegos e reutilizados em Dragon Ball, como as nuvens voadoras, o seu icônico bastão que se estica e o famoso macaco chamado Son Wukong, que em japonês vira Son Goku. Dragon Ball é definido pelo próprio Akira Toriyama como uma história misturando as coisas que ele mais gostava, como filmes de ficção científica, faroeste e diversas referências à cultura pop, como Star Wars e Super-Homem. Tudo isso junto com o seu toque especial, o próprio Akira, que com a sua comédia única que diferenciava de outros mangás de ação da época, que ficavam muito presos à realidade, onde ele mesmo alega quando perguntaram pra ele por que o mundo de Dragon Ball é tão diferente do nosso que... Ele diz, abre aspas, desenhar o mundo real requer uma tonelada de materiais de referência, porque é horrível se você faz algo errado. Mesmo pra desenhar um carro, você primeiro precisa de material de pesquisa, e eu odeio isso, é muito cansativo. Por isso que Dragon Ball acabou tendo uma versão peculiar do mundo. Com toda essa personalidade única, se tornou o carro-chefe da Shonen Jump, tendo mais de 6 milhões e meio de unidades sendo vendidas semanalmente, e em 1986 ganhou seu anime próprio, o tão conhecido Dragon Ball clássico, onde uma curiosidade muito interessante é que a esposa de Toriyama, Mikami, foi responsável por nomear um dos poderes mais famosos da cultura pop, que lembrou de quando eles viajaram pro Havaí e visitaram a estátua de um rei. Então Mikami decidiu nomear o golpe com o nome do rei havaiano, Kamehameha I. Depois de um tempo, Toriyama já estava se enjoando de Dragon Ball, então decidiu mudar a história, deixando o Goku crescer e deixar de ser criança, dando um background alienígena estilo Super-Homem para o protagonista e vários outros conceitos, como técnicas e fusões, revolucionando a obra, decidindo nomear essa nova fase de Dragon Ball Z. O
O Z servia para mostrar pro público que, como a última letra do alfabeto, Dragon Ball estava chegando ao seu fim, com sua última temporada. O que acabou não acontecendo, já que os editores criaram GT e o Akira Toriyama ele só participou do design dos personagens, fazendo a série nem ser canônica. Onde nessa fase da história, Akira Toriyama dizia que não tinha nenhuma ideia do que faria com o DBZ, escrevendo a história em tempo real enquanto desenhava. Em que foi um choque pra mim quando eu tava pesquisando e descobri que muitas coisas que pra mim eram tipo super narrativas picas do Toriyama, na verdade tinham motivos muito mais idiotas pra existir, como o próprio Super Saiyajin 1, que só existiu pra facilitar na hora de pintar, já que no mangá o loiro se tornaria branco poupando tempo. Vocês têm noção que o Super Saiyajin 1, ele só existia porque eles tinham preguiça e era muito trabalhoso pintar o cabelo preto do Goku em todas as páginas? Eu fiquei em choque quando eu descobri. Mas de qualquer forma, Dragon Ball acabou em 1995, depois de 11 anos de publicação e convenientemente tendo mais de 8.000 páginas escritas, estabelecendo como seriam os shounens dali em diante. Mas não foi apenas de animes que Akira Toriyama marcou gerações, também fazendo parte do mundo dos jogos, sendo o designer principal de Chrono Trigger, Tobou e o mais famoso Dragon Quest, onde conheceu um dos seus maiores amigos, Yuji Horii. Além disso, teve também outros projetos, como ilustrações de Dragon Ball e outras obras dele, e um patrocínio com a McLaren no Fórmula 1, onde Toriyama conheceu o brasileiro Ayrton Senna, de quem ele era muito fã, finalizando seus projetos em 2013 com os filmes A Batalha dos Deuses e O Renascimento de Frieza, continuando sua história com Dragon Ball Super. Impacto cultural. Eu sei que demorou, mas aqui acaba a história de Akira Toriyama, onde eu tenho que deixar os créditos para as minhas maiores fontes de pesquisa, os canais Omelete TV, canal do Gus e obviamente a Wikipedia, e outros vários sites aleatórios, trecos de notícia, mas esses foram os principais, que vão estar aqui na descrição os links para quem quiser dar uma olhada e ajudar essa galera que também faz um conteúdo ótimo. Mas como eu disse, esse vídeo não é apenas a história de Akira Toriyama, mas sim seu legado, já que como Osamu Tezuka é chamado de deus dos mangás, não seria errado dizer que Akira Toriyama é o pai, já que sem ele, obras como One Punch Man, Jujutsu Kaisen, Naruto e até mesmo One Piece nunca teriam existido, não tendo impacto apenas nos animes e no Japão, mas sim no mundo inteiro. Diversas obras se baseiam em Dragon Ball, como Lutas do Super-Homem, o Sonic Dourado e diversos jogadores de futebol. Dragon Ball é um fenômeno que dominou o mundo e sinceramente nunca existirá uma obra que chegará perto do legado desse anime. Mesmo no Torneio do Poder, tendo um vilão ruim como Jiren, tem centenas de vídeos de multidões em cinemas e estádios em diversos lugares do mundo, torcendo pro Goku no final do Torneio do Poder como se fosse um final de Copa do Mundo. E eu fico muito feliz de fazer parte dessas pessoas. Inclusive, algo lindo que eu vi foi a nota de vários mangakas, dubladores, celebridades e desenvolvedores de jogos que deixaram após a morte de Akira Toriyama, que são sinceramente de quebrar o coração, como o Toyotaro, o atual responsável por Dragon Ball Super, que falou que só desenhava mangá porque ele queria ser elogiado pelo Toriyama, e que isso era tudo pra ele. Ou até mesmo Ichiro Oda, que conta como ele tava tenso no dia que conheceu Akira, e como foi virar amigo do seu ídolo. Os futuros projetos de Akira Toriyama. Antes de falar da minha experiência com Toriyama e Dragon Ball, preciso comentar como ficarão os projetos futuros, já que infelizmente Toriyama nos deixou com vários trabalhos em aberto. Então vamos lá. Projetos que já estão finalizados, como o jogo de Sandland, os jogos de luta de Dragon Ball e o novo anime de Dragon Ball Daima, todos vão ser lançados normalmente, mas espero que a Shonen Jump, a atual detentora dos direitos do anime, prestem o devido respeito ao legado do Toriyama em futuras continuações de Dragon Ball, ou outros projetos das suas obras, como o Arali de Dr. Slump, que podem voltar futuramente. Minhas homenagens. Bem, eu sei que é meio clichê falar desse jeito, essa parte aqui não vai ter roteiro, e eu espero que você possa escutar a minha homenagem, já que eu já contei história, como vai ficar os futuros projetos e tudo mais. Eu acho que agora é importante eu falar um pouco de mim, da minha experiência com Dragon Ball. Dragon Ball é um marco na minha vida e eu com certeza posso dizer que se Dragon Ball não existisse, eu não seria eu hoje em dia. Eu tenho um problema complicado de memória e eu não lembro de muita coisa da minha vida, não lembro de muita coisa do meu passado, mas tem uma cena que fica em looping toda vez que eu lembro, toda vez que eu penso em Dragon Ball e em anime em geral. É um momento meio que marcado da minha alma, a gente pode dizer. Eu lembro de estar chegando na casa do meu amigo, indo pra uma festa de um tio dele, eu nem lembro qual era a comemoração em específico, mas eu lembro que eu tava muito tenso, porque eu não conhecia ninguém da festa, tirando meu amigo e a família dele, e aí quando a gente chegou lá, eu tava cumprimentando a mãe dele, e na sala eu escuto um baita grito, várias pessoas gritando. Eu e meu amigo, a gente tava curioso, então a gente foi lá dar uma olhada, simplesmente pra entender o que tava acontecendo. Bem, a gente chega lá na sala
e tá todo mundo na frente da TV. Os tios do meu amigo, os sobrinhos mais novos, mais velhos, até os avós do meu amigo estavam lá. E eu lembro muito bem de olhar pra TV e ver aquela cena. Foi meu primeiro contato com anime na minha vida. Eu tinha mais ou menos uns 6 anos de idade. E eu nunca consigo esquecer esse momento. Pelo que eu me lembro, eu tava passando pela primeira vez o episódio da Saga do Céu, que o Gohan fica puto, depois de ver o Android, não lembro o número, acho que é o 20, 21 mais ou menos, 18, não lembro, morrendo, e aí ele vira Super Saiyajin, fica puto, virou Super Saiyajin 2 pela primeira vez e estralhaça o céu na porrada. Eu não consigo esquecer essa cena, eu não consigo lembrar do rosto de praticamente ninguém, eu consigo lembrar só da silhueta e nitidamente eu consigo lembrar da cena na TV. Eu não conhecia ninguém naquela época, não conhecia nenhuma das pessoas que estavam no ambiente, mas eu e meu amigo, a gente começou a ver pela primeira vez, a gente começou a ver Dragon Ball no final da Saga do Céu, e eu me introduzi naquele ambiente. Eu nunca tinha falado com ninguém, tinha gente muito mais nova que eu, tinha gente de 3 anos lá, tinha gente extremamente mais velha, tinha os avós do meu amigo de 70, 60 anos de idade, tios de 40, de 20, adolescentes de 16. Toda a família, praticamente toda a parte masculina da família do meu avô, tava todo mundo se agarrando no sofá, sentado no chão vendo essa cena. Todo mundo vibrando, como se tivesse rolando um jogo de Copa do Mundo. E eu me introduzi naquela cena, eu e meu amigo, e mesmo não conhecendo ninguém, e tendo gente tão distinta, tanto de idade como de caráter, de aparência, todo mundo tava junto, todo mundo tava gritando, e eu mesmo não conhecendo nenhum dos personagens, estava vibrando com aquela emoção. Dragon Ball já deixou há muito tempo de ser só um anime, ou de ser só da cultura japonesa. Dragon Ball faz parte de todo mundo, todo o planeta. Eu não sei nem como descrever Dragon Ball. Ele já passou muito mais de ser um desenho animado ou um anime. Ele é história. Ele faz parte da cultura do mundo inteiro. Eu, depois de mais jovem, depois de mais velho, quando eu descobri o que é anime, e depois de um tempo quando eu descobri que Dragon Ball era um anime, e eu comecei a acompanhar, eu lembro até hoje, se eu não me engano, passava na Cartoon Network, o Z e o Super passavam na Cartoon Network às 3h30 da tarde, e eu chegava correndo em casa, porque a minha escola acabava mais tarde. Eu comia muito rápido e às vezes eu comia na frente da televisão só pra não perder o episódio. Eu, diferente da galera de hoje em dia que tem os streamings, eu só tava fechado ao que dava pra ver na televisão. Então Dragon Ball é um dos animes que eu mais revi. Eu assisti o Dragon Ball Z e o Dragon Ball Super várias vezes em looping na TV, porque era tudo que passava, tanto os fillers, como aquele filler épico do Goku aprendendo a dirigir, ou episódios muito marcantes pra mim, como a final do Torneio do Poder, que é incrível. É incrível o que Dragon Ball faz. Eu lembro vividamente de todos os personagens. Talvez eu lembre mais dos personagens do que das pessoas em volta. É marcante. Eu conheço o Akira Toriyama desde os meus 6 anos, e mesmo sendo uma pessoa tão longe de mim, eu tenho certeza de que ele é uma das pessoas que eu mais senti de luto, que morreram, e que eu mais fiquei triste. Eu nunca tive essa sensação de ter alguém que eu me importasse tanto morrer, e é muito louco saber que a primeira vez que eu tive isso foi com um cara que nunca me viu na vida, que mora do outro lado do mundo. O Akira Toriyama, quer dizer, o Akira Toriyama não me conhece. Eu conheço o Akira Toriyama, eu lembro até hoje, daqui 2 meses vai fazer 1 década que eu vejo, consumo e conheço Dragon Ball. Ele não foi o primeiro anime que eu assisti, mas ele foi com certeza o meu primeiro contato com animes. Mesmo antes de eu saber o que é anime e acompanhar tudo, os filmes, eu fui no cinema ver cada filme, eu assisti o Torneio do Poder com meus amigos, depois eu assisti sozinho, depois eu assisti pirateado, depois eu achei no YouTube um cara que tava postando, e é muito louco ver que Dragon Ball, o Torneio do Poder, mesmo sendo a época mais caída de Dragon Ball, a época que ele era provavelmente menos famoso, Dragon Ball no final do Torneio do Poder, com o Jiren, que sinceramente nem é um vilão muito bom, muito marcante, tava todo mundo vibrando. Tem vídeo de gente por todo mundo vendo, tem gente no Chile, no Japão, no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, tem em todos os continentes vídeo de
de estádio, de cinema, de um monte de gente embranhada junta, vibrando, vendo o final do Torneio do Poder com Goku, Freeza e o Android 17 lutando contra todos juntos contra o Jiren. E sinceramente, eu acho que Dragon Ball é uma das coisas que eu mais me importo na minha vida, mesmo não sendo mais um dos meus animes preferidos, não tem como eu falar isso. Assistir Dragon Ball foi uma das melhores coisas que já me aconteceu e eu fico muito feliz de poder prestar essa homenagem. Eu sou um canal pequeno e eu tô há, sinceramente, mais de 20 horas consecutivas produzindo esse vídeo. Talvez até mais, eu já perdi um pouco a noção do tempo. Eu acho que eu devo isso ao tio Akira. Eu acho que esse tempo que eu tô gastando, essas horas e horas que eu tô aqui, eu acho que vale cada segundo. Eu, sinceramente, nem sei se esse vídeo vai sair a tempo, mas o dia que o Akira Toriyama morreu, além de Dia das Mulheres, que foi anunciada a morte dele, também era aniversário da minha bisa, que tá com 104 anos, eu sei que isso não tem nada a ver. E hoje, que eu tô ainda editando esse vídeo, eu tô gravando isso daqui meio que no meio do vídeo, que eu decidi que eu ia gravar antes de finalizar, porque eu senti que sem roteiro ia ser mais do coração. Então, enquanto eu tô gravando esse vídeo, eu tô no meio da edição dele, e é dia 9 do 3, e se eu não me engano, dia 3 de março é dia do Goku, dia mundial do Goku, eu acho. Então, é isso. Feliz dia do Goku pra vocês. Dragon Ball mudou a minha vida, e pro Akira Toriyama, que provavelmente nem sei se vai estar vendo esse vídeo, obviamente não, né? Ele tá no céu agora. Eu espero que ele possa descansar e que ele possa ficar tranquilo. Ele tá há 45 anos consecutivos trabalhando e eu posso garantir que desses 45 anos, cada segundo valeu a pena. Cada segundo desses mudou a minha vida, mudou a vida de milhares de pessoas. Eu não sou a única, com certeza. E mesmo não conseguindo, tendo que segurar o choro pra fazer essa parte desse áudio, eu espero que Akira Toriyama possa descansar. Eu espero que ele esteja em paz nas nuvens douradas do céu que ele mesmo idealizou. É isso. Muito obrigado a todos. E pro Akira Toriyama, mesmo isso daqui não sendo uma música, esse é meu requiem pra você. Tchau, tchau. Obrigado por assistir. Droga. Todos adoravam esse jeito de ser de Goku. Vou te amar por toda a minha vida. Vem comigo. E assim, a história de Dragon Ball chega ao fim. Me dê a mão pra fugir desta vez.